Bom dia, oitavo ano. Como estão? Espero que estejam bem, que suas famílias estejam bem. Eu sei que esperávamos voltarmos às aulas presenciais agora, depois do recesso, mas não foi possível. O vírus continua aí e continua se espalhando. Infelizmente, muitas pessoas ainda estão morrendo. Mas eu creio que já isso tudo vai passar e nós vamos poder voltarmos ao normal. Até lá, vamos dar continuidade ao nosso livro na página 62. O título é Planilha Eletrônica 3. Por que 3? Porque nós já tivemos planilha eletrônica no sétimo ano e planilha eletrônica no sexto ano, que é o famoso Excel. Nós vamos trabalhar com Excel, mas antes nós vamos determinar aqui algumas características da planilha eletrônica, ok? Vamos lá, um programa de planilha está para uma calculadora, assim como um processador de texto está para uma máquina de escrever. Sua função é basicamente fazer cálculos, desde o mais simples até aqueles que envolvem funções mais complexas, e disponibiliza muito mais recursos do que uma simples calculadora, tá bom? Então, antigamente não existia o Excel e as coisas tinham que ser feitas na mão, os cálculos, as anotações, o controle de estoque, controle financeiro. Hoje em dia não. Com a opção da planilha eletrônica, nós temos aí uma variedade de recursos que nós já vimos nas aulas anteriores, nos anos anteriores, no sexto ano, no sétimo ano, vimos função soma, vimos fórmula média e assim foi, criamos gráficos. Tudo isso dá para fazer com o Excel e nós vamos fazer depois na prática algumas coisinhas também. Só que a planilha eletrônica não se resume ao Excel. É claro que o Excel é um dos mais utilizados. Mundialmente falando, é o mais utilizado e mais completo. Porém, ele é pago. Você paga para utilizar o Excel. E temos aqui outros tipos de planilha eletrônica, que é o Lotus 123, que ele serve mais para sistema Macintosh, não serve para o Windows. E temos também o OpenOffice Calc. Ele já serve para o Windows, ele também serve para o Linux, que é um sistema gratuito, e para o Macintosh. Ele é de graça, tá? Ele é grátis. Porém, é claro que ele não tem a totalidade dos recursos que o Excel tem, mas se você tem o OpenOffice, você consegue fazer tudo o que o Excel faz, alguma coisinha ou outra que ele vai ficar te devendo, tá? E reparem que a tela, a imagem, o programa é parecido, eles são parecidos, ó. Aqui é uma tela do Excel, aqui é uma tela do Lotus e aqui é uma tela do OpenOffice Calc, tá ok? Então eles são parecidos, as ferramentas são parecidas, só que um é grátis e o outro é pago. E como eu havia dito para vocês, nós vamos utilizar o Excel, porque ele é mais conhecido, a maioria dos computadores utiliza, a maioria das empresas utilizam o Excel, tá ok? Então nós temos aqui o Excel, nós temos algumas versões do Excel, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, são algumas versões, atualizações, mas é claro que tudo que você faz em um, você consegue fazer em outro, as fórmulas são as mesmas, tá ok? Então o Excel ele faz parte do pacote Office, que ainda vem com Word, vem com PowerPoint, o Publish, tem outros tipos também, só que ele é pago, como eu havia dito, você tem que pagar para utilizar, não é um pagamento mensal, você paga, compra o produto e você pode utilizar no seu computador. Posso levar para um outro computador? Não. Aí você tem que pagar de novo. Tá ok? O Excel ele é formado por colunas de linhas e nessa junção ele forma as células. Tá ok? Ele trabalha com fórmulas e a gente vai ver isso. Na realidade nós já vimos. Vamos só complementar algumas coisas. Ele também tem na sua versão para o celular, que é o Excel Mobile. É claro que nem tudo que você consegue fazer no computador você vai fazer no celular. Ele é muito mais completo no computador.
mas numa emergência você consegue também utilizar o Excel no celular. Já na página 64, já tem umas perguntas aqui que você vai encontrar respostas nas páginas anteriores. Fácil, fácil, gente. É só ir lá, ler o conteúdo, achar onde está a pergunta, achar a resposta e colocar aqui. Tá ok? Uma coisa bacana que tem no Excel, além das fórmulas, é a questão do filtro. O que é um filtro? É na hora de você fazer uma pesquisa, ele só te mostrar os dados que você quer. Por exemplo, você tem aqui uma tabela, uma lista de compras com produtos e preços. Aí tá arroz, R$ 7,89, feijão, R$ 3,65 e assim vai. Tá aqui a lista. Aí você quer filtrar apenas, vamos lá, você quer filtrar essa lista apenas pelo preço e você pode determinar o preço. Por exemplo, eu quero que me mostre nessa lista os preços de R$ 7,00, de R$ 2,00 até R$ 5,00 só. Aí ele vai te mostrar, você vai pedir para filtrar, ele só vai te mostrar os itens que tem um valor de R$ 2,00 até R$ 5,00. O que está acima de R$ 5,00 ou abaixo de R$ 2,00 ele não vai te mostrar. Isso nós chamamos de filtro, entendeu? Então o filtro é bem bacana porque ele é fácil de se utilizar. É só você clicar na opção inserir na guia dados. Lembra das guias? Tem guia layout da página, fórmula, dados, revisão. Você vai na guia dados e depois vai na opção filtro. Logo em seguida vai aparecer para você essa opção aqui, para você poder automaticamente determinar o que você quer. Aqui, aqui é a tabela normal. Deixa eu focar. Deixa eu ver se vai focar. Focou. Aqui é a tabela normal. Depois do filtro, vai ficar assim, produtos e preço. Aí você vai clicar, lembra que eu falei entre R$ 2,00 e R$ 5,00, ou R$ 2,00 e R$ 3,00, filtro pequeno. Você vai clicar nesse preço, vai aparecer uma lista, você vai colocar R$ 2,00 até R$ 3,00. Aqui, desses itens aqui, ele só vai te mostrar os valores que estão entre R$ 2,00 e R$ 3,00. O que estão abaixo ou acima, ele não vai te mostrar. Isso nós chamamos de filtro. Tá ok? Não fiquem preocupados, é legal, é bacana. E nós vamos ver na aula prática quando nós voltarmos às aulas. Como eu já falei com vocês anteriormente, nós vimos algumas funções já no sexto ano, no sétimo ano. Nós vimos a função soma, a função média, vimos também a função máximo, mínimo. E hoje nós vamos ver a função multi. Multi já diz muita coisa, né? Que é a função multiplicar. A função soma ele vai somar. A função média ele vai tirar a média daqueles valores. E a função multi ela vai multiplicar. Tá ok? Se eu quero multiplicar apenas dois valores, eu não preciso usar a função multi. Eu uso o igual, a célula que eu quero, vezes a outra célula. Exemplo. Tá aqui, Eu quero multiplicar 2 por 8. Vem aqui igual, lembrando. No Excel, toda vez que você for fazer um cálculo, você tem que usar o sinal de igual. Tem que começar com o sinal de igual. Se você não usar o sinal de igual, ele vai entender que é uma letra qualquer, um texto qualquer. Quando você coloca o sinal de igual, você está dizendo para ele, opa, a partir de agora vai começar um cálculo. Aí ele já vai se preparar para isso. Tá ok? Então, coloca o sinal de igual, coloca o endereço do 2. Que endereço é esse, professor? Vamos relembrar? Sim. Coluna e linha. O 2 está na coluna A e na linha 1. Então você colocou A1. Vezes, não é um X. No Excel, vezes é um asterístico. Não esqueçam. Vezes é um asterisco. Assim como a divisão é uma barra. E o sinal de multiplicação é o asterisco. Soma é o sinal de mais normal que você conhece. E subtração é o sinal de menos normal que você conhece. O que mudou foi o asterisco, que é para multiplicação, e o divisão é uma barra. Então, você colocou igual o endereço. Por que eu tenho que colocar o endereço?
Se eu fizer só com os valores, ele vai me dar o resultado? Sim. 2 vezes 8, 16. Eu poderia colocar aqui igual a 1 vezes igual 2 vezes 8, vai dar 16. Mas se eu mudar o valor aqui, não é mais 2, é 5. Eu vou ter que vir aqui e mudar também, porque senão ele vai manter o 16, não 40. Agora, se eu fizer dessa forma aqui, ó, A1, que é o endereço, vezes B1, que é o endereço do 8, e amanhã depois eu vim aqui trocar o 2 pelo 5, ele automaticamente, quando eu trocar o 2, botar 5 e dar o Enter, ele vai vir aqui, ó, ao invés de 16, ele vai colocar 40. Ele automaticamente faz isso. Então, por isso que nós usamos os endereços e não os valores. Agora, se eu tenho uma quantidade maior para poder multiplicar, 2, eu poderia fazer igual a 1, A4, que é A4, vezes, aí boto o asterístico, A5, asterisco A6, asterisco A7, asterisco A8, boto parênteses e dou Enter, ele automaticamente ia me fazer o mesmo cálculo, igual aqui, ó. Só que ao invés de terminar no B1, eu ia asterisco e assim colocar os valores, meus endereços. Usando a fórmula multi, eu não preciso. Até aqui é pouco, são só 5 itens. Mas imagina se eu tiver 100, 200 itens para multiplicar. Eu só vou colocar igual, vou escrever multi, olha a diferença. Ó. Aqui é igual, já entrou a fórmula. Aqui não, eu vou digitar a palavra multi, que é a função de multiplicar. Abro parênteses, coloco o primeiro endereço, que é o A4, 2 pontos e coloco o último endereço. Imagine se eu tivesse 200, eu ia colocar o primeiro endereço, 2 pontos e o último endereço, que é o de 200. E dou Enter, automaticamente o meu cálculo ia ficar pronto, tá ok? Então nós podemos utilizar ou a função multi ao invés de fazer 1 a 1. Temos um recurso bacana aqui, ó, que é a mesma coisa da função de cima, só que ele colocou um ponto e vírgula 2, ou seja, ele vai fazer aquela multiplicação e depois ele vai multiplicar por 2. Está aqui o exemplo. 5 vezes 4 vezes 6 vezes 3 dá igual a 360. Depois você vai multiplicar esse 360 por 2, que dá 720. Nessa função ele já faz tudo isso. Basta botar o ponto e vírgula e o 2, fechar o parênteses, e ele vai multiplicar o resultado por 2. Muito bacana, tem vários recursos no Excel que a gente podemos utilizar. Que nós podemos utilizar. E na página 67, nós temos aí umas perguntas, 3 perguntas, e embaixo aqui para você marcar o X apenas na opção correta. Tá? Está tudo nas páginas anteriores, é só ler. E se tiver alguma dúvida, podem me chamar no privado sem problema. Ok? Fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser.